Eu sou o Carlos Trapp e hoje quero falar sobre o imbróglio das eleições, que continua. Mas antes disso, de entrar no assunto, eu quero pedir para que você, que talvez ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Mas eu estava dizendo no início que o assunto é o imbróglio das eleições. Todos nós sabemos que no dia 30 de novembro, nós tivemos as eleições para o segundo turno. E sabemos do resultado, que foi favorável ao Luiz Inácio e desfavorável ao Bolsonaro. Mas, no dia seguinte, no dia 31, as pessoas foram às ruas, aliás, alguns já à noite do dia 30, não conformados com o resultado, e essas manifestações, essa oposição, esses protestos continuam até hoje. E por que será que as pessoas foram às ruas? Obviamente que se o resultado tivesse sido diferente, as situações adversas que aconteceram antes teriam sido superadas, mas como não foram, as pessoas estão indo às ruas reclamando da interferência da mídia, do STF, e uma série de outras coisas, por exemplo, as urnas que estão sendo vistas com desconfiança. Pelo que foi informado, o STF não entregou o código-fonte às Forças Armadas, ao Exército que estava acompanhando as eleições. Então, há uma série de fatores que levam as pessoas às ruas inconformadas com a situação. E outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que o Lula, o senhor Luiz Inácio, antes mesmo de tomar posse, eu espero que ele nem tome posse, mas antes mesmo de tomar posse, numa situação normal, ele, numa das suas falas, ou várias falas, já causou os seus estragos. Ele fez com que a Bolsa de Valores caísse e o dólar subisse, o que é altamente nocivo para a economia brasileira. Então, quem está tão entusiasmado com o Luiz Inácio viu já sua expectativa frustrada nesse ponto aí. Então, o que mais será que ele vai aprontar se ele, de fato, assumir a presidência da República? Então, com esses vídeos que eu estou gravando, estou querendo mostrar a inconsistência do PT, da esquerda, que, para mim, são grupos não confiáveis. Não dá para confiar. E eu fiquei realmente triste, frustrado com essa decisão do povo brasileiro. Se bem que os resultados são questionáveis, mas o que aconteceu é frustrante, porque Bolsonaro, mesmo enfrentando uma pandemia, estava reestabelecendo a economia, com o preço da gasolina baixando num valor aceitável, o desemprego caindo de 12,8 para 8,6. Então, e outros fatores mais estavam andando bem e o país poderia deslanchar. E outra coisa que eu devo destacar também, no primeiro turno, o Bolsonaro conseguiu fazer um bom número de deputados federais, senadores, inclusive governadores no primeiro e segundo turno. Então, estava tudo preparado para um governo que pudesse deslanchar e produzir coisas muito boas. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, por uma série de fatores que eu não posso entrar em detalhes, mas que a população deve saber. E muita gente, para mim, se enganou. Lula não é o que se pensa. Inclusive, eu vi há poucos dias um vídeo, isso até nem vi antes das eleições, em que
um senhor acha um valor em dinheiro, em dólar, e ele devolve esse dinheiro para o seu dono. Louvável, justo o que fez esse senhor. E como prêmio, ele pediu que ele pudesse falar com o Lula. E nessa conversa com o Lula disse assim: ah, mas não teria sido melhor se você tivesse ficado com o dinheiro, não sabia de quem que era, e não sei o quê, tal e coisa. Aí o que achou o dinheiro disse: não, eu tenho que ser honesto, eu tenho que devolver o dinheiro. E eu concordo com ele. Mas o Lula insistiu, né, que ele podia ter ficado com o dinheiro, que não teria problema. Então, olha só a índole do Luiz Inácio, ser desonesto. O que aconteceu no seu governo, onde milhões foram desviados. Então, como que as pessoas, o povo brasileiro, grande parte, pode ainda confiar numa pessoa dessas? Isso é realmente querer o mal do país. É querer entregar o galinheiro à raposa. Vocês sabem que a raposa, é, ela ataca as galinhas. Então, nós temos que ser inteligentes, sábios, prudentes, criteriosos na nossa escolha. Então, isso infelizmente não aconteceu, embora isso ainda esteja sob questionamento, o resultado, né? Mas o imbróglio está aí. Eu disse no início que eu ia falar sobre o imbróglio das eleições. Então, estão aí as manifestações, e eu quero falar um pouquinho sobre elas, destacando que eu não sou favorável ao essa questão de impedimento do deslocamento das pessoas nas estradas. Isso não é conveniente, porque pessoas podem estar tendo necessidade de deslocamento urgente e aí elas são prejudicadas. Eu não recomendo bloqueio de estradas. Então, vamos às ruas, vamos à frente dos comandos militares, vamos escrever para os senadores, para o pessoal do STF, vamos manifestar nossa discordância em relação ao que aconteceu. E vamos lutar também pela democracia. Aliás, falando em democracia, a imprensa vem às vezes, protestos, manifestações antidemocráticas. Ora, numa democracia há liberdade. Então você pode se expressar isso, essa expressão não pode ser vista como antidemocrática, porque se você há liberdade, como que vai ser antidemocrático? Então, nós temos o direito de nos manifestar livremente e pacificamente, o que está sendo feito. Eu tenho participado aqui em frente ao Comando Militar do Oeste, não tenho visto nenhuma baderna, inclusive o pessoal é muito zeloso com a questão do lixo, e alimenta as pessoas que vão lá, ninguém passa necessidades, então é uma coisa louvável. Então, nós podemos e devemos, no meu entender, continuar nos manifestando, firmando o pé para que essa situação se resolva, para que não fique a impressão de que o crime compensa. Não pode haver isso. E eu quero ler um pequeno texto da Bíblia que está registrado aqui no Salmo 125, para nós termos uma noção sobre a questão de justiça. Se bem que a Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso, de textos que falam sobre isso, e eu não vou ler, mas eu quero, lembrando agora, lembrar para as pessoas lerem o capítulo 58 do livro de Isaías, que fala sobre isso também. Mas eu vou ler aqui o Salmo 125, que tem apenas 5 versículos. Vou procurar lê-lo rapidamente para que a gente veja como deve ser a nossa atitude. O título do Salmo é Fé inabalável. Diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade.
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Poderíamos colocar aqui paz sobre o Brasil. Então, fala da questão dos justos, dos retos. E a retidão, a justiça é exaltada. Então, que a gente tenha em mente que nós possamos ser justos, possamos buscar a justiça e nos manifestar nesse sentido, escrevendo para os senadores e deputados e pessoal do STF, para que eles tenham uma atitude sábia e levem o nosso país a um bom termo. E continuemos orando também para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Eu agradeço a sua atenção e peço novamente para que você se inscreva e ative as notificações. E compartilhe o vídeo, ajude, porque eu dependo da sua vontade, da sua ajuda. Muito obrigado.